Olá, meus queridos amigos e irmãos. Estamos aqui pelo canal Revelare, mais uma vez convidando a você para estudarmos a obra Conduta Espírita, hoje com o capítulo 23, que tem o título Perante os Profitentes de Outras Religiões, onde André Luiz nos convida a refletir sobre a nossa conduta perante os irmãos que não são espíritas. E eu convido você para ouvir o texto conosco. Estimar e reverenciar os irmãos de outros credos religiosos. O sarcasmo não edifica. Não exasperar-se em oportunidade alguma, ainda mesmo pretextando defesa dos postulados religiosos que lhe alimentam o coração, a fim de evitar o vírus da cólera e as incursões das forças inferiores no próprio íntimo. A exasperação leva ao desequilíbrio e à queda. Aproveitar o tempo e as energias, fugindo às discussões estéreis em torno das origens da vida e do universo ou sobre tópicos fundamentais do Espiritismo. Espíritos existem que se esforçam para não crer em sua própria existência. Em nenhuma circunstância, pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Suportar construtivamente as manifestações constantes de cultos exóticos e estranhos à simplicidade e pureza do Espiritismo, oferecendo tanto quanto possível auxílio e cooperação, sem pretensiosas exigências, aos companheiros que a tais cultos se prendem. Muitos irmãos distantes serão, em futuro próximo, excelentes cultores da doutrina espírita. A título de preservar o corpo doutrinário do Espiritismo ou de defender a verdade, por não faltar com a compreensão espírita cristã, nem agarrar-se a conceituações radicais e inamovíveis. Quando apaixonado e desmedido, o zelo obscurece a razão. Sistematicamente, não impor ou forçar a transformação religiosa dos irmãos, alheios à fé que lhe consola o coração. Toda imposição em matéria religiosa revela fanatismo. Silenciar todo impulso a polêmicas com irmãos aprisionados a caprichos de natureza religiosa. Discussão em bases de ironia e azedume é pancadaria mental. O texto final do Evangelho que André Luiz traz para a nossa reflexão é de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Esse texto nos convida a uma reflexão profunda. Se nós prestarmos atenção nessa imagem trazida por Tiago, na sua fala e na sua advertência, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, tanto aquele que defende a pureza doutrinária, em relação ao pensamento e à profissão de fé do outro irmão, da outra irmã, quando começa a ter a contenda, nós estaremos fazendo o mesmo que o outro, porque nós acabamos por entrar naquela sintonia. Então é importante que nós possamos refletir bem sobre a nossa reação às posturas alheias. Na verdade, eu costumo pensar sempre que lá no plano espiritual nós assumimos um compromisso de mudança, sim, de mudar um indivíduo, sim, nós assumimos o compromisso de mudar a nós mesmos, nós não assumimos o compromisso de mudar o outro, seja ele pai, mãe, irmão, filho, filha, o companheiro de doutrina, o companheiro da outra fé religiosa. Portanto, o nosso compromisso é com nós mesmos. E esse texto trazido por André Luiz, ele já começa fazendo uma alusão a uma conduta que nós precisamos ponderar sobre ela, devemos adotá-la, que é estimar e reverenciar os irmãos de outras confissões religiosas, de outros credos, independente da forma que eles vão nos tratar. Precisamos lembrar que o Evangelho é exemplo. Como eu quero ser respeitado se eu não tenho o mesmo respeito pelo outro irmão? E o texto vai além, ele diz assim, olha, existem confissões religiosas, credos religiosos, que alguns irmãos estão presos
ainda em manifestações exóticas e estranhas para nós com relação à simplicidade do Espiritismo. Mas eu te pergunto, será que também os espíritas, em muitos centros os quais frequentamos, também não estão presos a essas manifestações estranhas e exóticas da simplicidade do Espiritismo? Então quem somos nós se não conseguimos ainda trazer a pureza para o seio da doutrina espírita praticada em todos os centros, sem qualquer exceção? Como que eu posso julgar o credo alheio? Acredito que seja importante fazermos essa reflexão para apreender com André Luiz todas essas condutas que precisamos praticar efetivamente. O exemplo, como nós já dissemos aqui em outras oportunidades, arrasta. Não vai adiantar nós ficarmos falando ou entrando em brigas estéreis. O André Luiz faz uma alusão também ao futuro. Muitos irmãos distantes serão em futuro próximo excelentes cultores da doutrina espírita. Olha que texto interessante que nós trazemos do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde esse grande espírito e grande espírita que foi aqui na Terra, escreveu numa bela página onde ele trata do pensamento. Página 327. Ele diz assim: as religiões do futuro hão de encontrar no Espiritismo as provas da sobrevivência e as regras da vida no além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união íntima das duas humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum. Na parte final desta página, ele diz assim: assim, vagarosamente se operará a renovação da humanidade, tão nova ainda, tão ignorante de si mesma, mas cujos desejos se dirigem pouco a pouco para a compreensão de sua tarefa e de seu fim, ao mesmo tempo que se alarga seu campo de exploração e a perspectiva de um futuro ilimitado. Nós gostaríamos de encerrar as nossas reflexões, deixando aí a oportunidade de você também fazer o seu estudo, visitar esse capítulo 23 do livro Conduta Espírita. Se puder ler esse livro escrito por Leon Denis. E também eu gostaria de trazer uma palavra do Emmanuel para nós. No capítulo 94 do livro Palavras de Vida Eterna, quando ele comenta sobre a caridade paciente e benigna, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, Emmanuel tece alguns comentários a respeito da beneficência e da necessidade da paciência, e diz ele: atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Silêncio às provocações. Tolerância para com as ideias alheias. Como nós terminamos o texto trazido por André Luiz com uma palavra do apóstolo Tiago, nós gostaríamos também de deixar uma outra palavrinha do Tiago, agora no capítulo 1, versículo 22, em que ele diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E assim, meus irmãos, com relação a todas as contendas, nós precisamos parar e refletir sobre essas palavras trazidas por André Luiz, para ser aí o fio condutor da nossa conduta no trato com irmãos de outros credos religiosos. Lembrar dessa palavra de Leon Denis, que a humanidade ainda está apenas no começo, ela está ainda ignorante de si mesma, então está num processo, nós estamos descobrindo. E fique tranquilo, no futuro são os postulados e os princípios da doutrina espírita, segundo Leon Denis, que estarão à frente dos credos religiosos. Haverá pesquisas, estudo, compreensão, e para nós não nos interessa que essa ou aquela pessoa seja espírita. Nós pretendemos que todos nós sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros seres humanos de bem, e que a fraternidade seja realmente a tônica da nossa vivência e convivência
aqui na terra ou enquanto espírito. Lembrando sempre que a religião do futuro se chama amor, e é essa a única religião que vige no universo, a religião cósmica do amor. Praticando a lei de amor, com certeza nós resolveremos todos os males aqui da terra e quiçá também no plano espiritual, no nosso processo evolutivo. Eu lembro que quando você estiver frente a uma contenda, respire fundo, olhe no olho do seu interlocutor, não precisa dizer palavra nenhuma, mas como trazido aqui por Emmanuel, tenha tolerância, silencie as provocações, ouça as ideias alheias, e mesmo que a ideia não contenha nenhum propósito edificante, você estará demonstrando respeito àquele mesmo que você deseja para você e para as suas ideias. E é sempre lembrando, o Evangelho ele é praticado. Se eu quero uma conduta do outro, eu primeiro tenho que dar, porque é dando que se recebe. Essa é a fórmula. E quando nós nos tornarmos praticantes da palavra, e não somente ouvintes ou ledores, ou faladores, aí sim nós estaremos dando um passo para a nossa própria reforma íntima, para então cumprir aquele propósito da mudança individual, a qual nós assumimos a responsabilidade lá no plano espiritual. E então, meus irmãos, não se esqueça, quando chegar a você uma discussão estéril, nada edificante, sem propósito, lembre-se, se você adentrar a essa discussão, você se tornará também um desequilibrado. O desequilíbrio alheio vai ajustar com as suas forças, você sintonizará com isso e você passará a ser também desequilibrado. Então, ao contrário de a espiritualidade ter apenas um para cuidar, ela vai ter dois desequilibrados para poder cuidar. É importante que a gente não entre em discussões estéreis. Há os locais adequados para externarmos as nossas ideias, há os locais adequados para os estudos, há os locais adequados para que a gente possa promover um discurso fraterno e ecumênico. Fora disso, nós seremos fundamentalistas e fanáticos. E não se esqueça, o fundamentalista e o fanático, ele sofre pena com o mesmo mal, que é a obsessão. Assim nós terminamos o nosso Conduta Espírita de hoje, pedindo para você, se gostou, curtir, deixar o seu comentário, refletir conosco, tocar aqui no sininho para acompanhar os nossos vídeos, para fazer crescer esse espaço que é nosso, te agradecer, pedindo que Deus ilumine sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho. Obrigado por sua atenção e pelo seu tempo. Revelare religiosidade e espiritualidade. Até o próximo encontro e um abraço.